O estado de saúde do menino que se afogou é grave, mas estável. Mas não são só os afogamentos que põem em risco a segurança das crianças durante as férias. Nós recebemos aqui no estúdio a enfermeira Sabrina Mendonça, que vai dar outras dicas sobre como reagir a outros tipos de acidentes. Boa tarde, obrigado pela sua presença, Sabrina. Quais são os acidentes mais comuns durante as férias? Além dos afogamentos, também as fraturas, as quedas, os cortes. Os cortes, né? Pois é, como identificar, por exemplo, um ferimento de corte? Se deve ser levado para um médico ou pode ser resolvido em casa, por exemplo? Se o corte tiver uma extensão muito grande, ou uma profundidade grande, ou uma grande quantidade de sangramento, é interessante levar a uma unidade de saúde ao hospital para avaliar a necessidade de sutura, que são os pontos. Senão, a gente pode tratar em casa mesmo. Sabrina, um caso de tombo, por exemplo, que a mão incha, sim, deve ser levado ao médico também? No caso de suspeitas de fratura, a pessoa não consegue movimentar, né, o membro afetado. Se a pessoa sente muita dor, inchaço no local, é interessante também levar. Olha, é interessante a gente mostrar também para quem está em casa, aprender a fazer um curativo. Vamos demonstrar aqui, vou abrir o paletó aqui, Sabrina. A gente vai fazer na minha mão mesmo, por exemplo, com... Digamos que aqui tem um corte, né? Um corte assim, que não tem um sangramento muito importante, um corte pequeno, como aqueles que a gente faz com faca na hora de cozinhar. Como que a gente vai fazer? Vai lavar com soro fisiológico, tem aqui a luva também, é interessante utilizar, tá? Lava com soro fisiológico, retirar areia, alguma sujidade, porque senão pode infeccionar. Com bucha, sabão, não é interessante? Não, água e sabão neutro de preferência. Retirou a sujidade, não precisa passar pomada, nada, nenhum produto, só lavar mesmo, deixar limpo e seco. É sempre bom deixar um soro fisiológico em casa, né? Isso, sempre bom. Deixar limpo e seco, coloca uma gazezinha dobrada em cima. Como é a mão e a gente movimenta muito, você pode pegar uma atadura para fixar essa gaze. Então você vai enrolando a mão, porque aí você pode realizar as tarefas domésticas normalmente. E quando é ideal trocar o curativo? O curativo ele tem que estar sempre limpo e seco, tá? Então, estando limpo e seco, dificulta o crescimento bacteriano no local. Se deixar por muito tempo, por exemplo, a atadura, o curativo, pode ficar com aquele aspecto molhado e pode não sarar, é isso mesmo? Toda vez que você tomar banho ou sujar a mão, né, no caso de criança, isso vai ser muito comum, sujar na hora de brincar, você troca o curativo. Agora, estando limpo e seco, você deixa enquanto estiver aberto, tá? Porque se você não deixar fechadinho, pode entrar sujidade, bactérias e causar infecções. Então, sempre até você ver aquela cicatrizaçãozinha, você deixar fechado. Ok, Sabrina, obrigado pelas suas informações. Pessoal em casa, então, tem que ter sempre atadura, tem que ter sempre soro fisiológico e qualquer ferimento com criança também tem que ter muito cuidado, né, Sabrina? Sim. Muito obrigado, então, boa tarde para você. Dispõe.